É uma situação realmente alarmante, que nós estamos passando agora no município de Juína. Neste ano, houve um aumento significativo dos casos de pacientes com AIDS e novos casos, não são casos de pessoas que já tinham. Nós temos já um grande número de pessoas que convivem com a doença aqui em Juína, e agora nós temos 9 casos. Ontem eu fiz a apuração lá no laboratório municipal. Casos novos conhecidos são 39 casos. É um absurdo para um município do tamanho de Juína esse grande número de casos, sendo que antigamente, na contabilidade geral anual, daria 13 casos, 12 novos casos, e não de Juína, da regional. O que eu estou falando são 39 novos casos de Juína. E o que a população tem que saber? Tem que saber o seguinte, gente, que você só pega AIDS se você quiser. Porque o preservativo está vencendo lá no postinho de saúde, na unidade de saúde, o preservativo está vencendo. E sabe qual é o tempo de validade do preservativo? 5 anos. Então, se está vencendo é porque a população não está usando. E por que a população não está usando? É o nosso grande questionamento da saúde. Não está usando porque não tem campanha? Eu percebo que o CTA, a equipe do CTA de Juína, está sempre procurando fazer palestras nas igrejas, nas escolas, em vários locais. Na unidade de saúde da família, também as enfermeiras, elas procuram fazer um trabalho com relação à prevenção. E o que acontece é que as pessoas, elas estão tapando o sol com a peneira. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um filho de 14, 15 anos, eu vou falar, não, meu filho não mantém relação sexual. Gente, no mundo de hoje, você tem que orientar seus filhos. As crianças estão mantendo relação sexual, sim. Então, não adianta você tapar o sol com a peneira. E você tem que informar o seu filho, alertar o seu filho do uso do preservativo, porque a única forma de nós conseguirmos não ter AIDS é usar o preservativo. É por isso que eu falo que é uma opção minha eu ter AIDS ou não, porque eu vou optar em manter relação sexual com uma pessoa, desprotegido ou não. Então, gente, quem mantiver relação sexual, independente de com quem seja, use preservativo, não deixe de usar o preservativo. Os números que eu estou relatando para vocês são também de pessoas que vivem em união estável. Ou seja, saiu daquela coisa que antigamente se falava em grupo de risco, que falava-se muito dos profissionais do sexo, né, dos homossexuais. Eu não estou falando de homossexual e profissional do sexo, não. Eu estou falando daquela senhora que é dona de casa, que está lá na casa dela agora trabalhando, e ela está com AIDS e ela não sabe. Eu estou falando daquele moço que está trabalhando lá numa oficina mecânica e ele está com AIDS e ele não sabe. Então, é importante, primeiro, mantiver relação sexual, a única forma de não pegar AIDS e outras doenças, mas hoje o enfoque é a AIDS, é usar preservativo. Outra forma de você saber que está com AIDS, faça o teste. Não tenha medo de fazer o teste, porque aí vai evitar que você morra, que você chegue no hospital em fase tão terminal que os médicos não consigam, os medicamentos não consigam dar volta. E assim nós temos vários pacientes que vivem com AIDS e tomam os medicamentos, fazem o tratamento e eles têm uma vida relativamente normal. Agora, é fácil tomar o medicamento antirretroviral? Não é. É difícil, é muito complicado, traz vários outros problemas de saúde, porque são medicamentos muito fortes, realmente. Então, às vezes acontece, nós temos que ir atrás de pacientes porque eles querem abandonar o tratamento devido à dificuldade de tomar os antirretrovirais. Então, gente, quando vocês veem no Brasil, felizmente no Brasil, se você mantiver uma relação sexual desprotegida, você tem o remédio, você vai lá no SAI, no CTA SAI, e você pega o remédio, você pega o medicamento. Ok, você pega o medicamento, mas e a tua responsabilidade com a tua integridade, com a saúde do outro? E a tua responsabilidade nisso, porque nós da equipe da saúde, a gente está aqui para auxiliar, mas eu não posso decidir por você, se você vai ter AIDS ou não. Eu não posso decidir. Então, quem decide são vocês. Procurem os postos de saúde, façam a testagem, procurem
não manter relações com várias pessoas, tenham um parceiro fixo e tendo conhecimento de quem é esse parceiro, porque conversando com o pessoal que trabalha já com isso, que é o pessoal do CTA, eles me relataram a seguinte situação: eu começo a namorar hoje, daqui 2 semanas eu já estou num relacionamento estável e eu já tenho confiança no meu parceiro para não usar mais preservativo. Gente, não existe, isso não existe, isso não é uma união estável, não é um relacionamento estável. Relacionamento estável é depois que você está 6 meses, 8 meses junto. Aí você vai dizer, não, eu conheço essa pessoa fica somente comigo, tal. Aí vocês vão conversar sobre o fato de não usar preservativo. A preocupação aqui não é em não engravidar, a preocupação aqui é em não ser transmitida a doença de uma pessoa para outra. A pergunta que talvez alguns telespectadores ou pessoal, ouvintes, façam é o seguinte: mas será que quem sabe que tem AIDS está transmitindo AIDS? Bom, gente, essa pergunta eu não posso responder para vocês, mas eu acredito que tenha muita gente que não sabe que tem AIDS e que está transmitindo, sim, mas por desconhecer o seu estado sorológico. Mas, se porventura alguém que tenha AIDS, ele é sabedor do seu estado sorológico, ele sabe que ele tem AIDS, ele mantiver relação sexual e transmitir isso, segundo o Supremo Tribunal de Justiça, vários julgados da Justiça, eles colocam isso como se fosse um crime, é uma responsabilidade penal, ou seja, essa pessoa vai responder perante a justiça, pode ir inclusive para a cadeia, em função de estar transmitindo essa doença a outras pessoas.